MAC, 60 anos. Ao longo de 6 décadas, o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco consolidou-se como um espaço vivo de memória, criação e convivência cultural, reunindo não apenas importante acervo de arte moderna e contemporânea, mas também histórias, afetos, debates e transformações que atravessam a vida artística e social de Pernambuco e do Brasil. Instalado no edifício histórico do antigo Aljube, em Olinda, o museu tornou-se, desde sua inauguração, um território de articulação entre diferentes tempos, linguagens e gerações artísticas, vinculado à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, instituição do Governo do Estado de Pernambuco. O MAC-PE desempenha papel fundamental na preservação do patrimônio cultural e no fortalecimento das artes visuais, reafirmando ao longo de sua trajetória o compromisso público com a cultura, a formação cidadã e a ampliação do acesso à arte. A exposição MAC 60 anos propõe olhar o museu não apenas como guardião de um acervo, mas como protagonista de uma história em constante transformação. Ao colocar o próprio museu no centro da narrativa, a mostra evidencia os modos pelos quais o MAC-PE se constituiu como espaço de formação, circulação artística, produção de conhecimento e experiência coletiva. Mais do que revisitar sua trajetória institucional, a exposição convida o público a refletir sobre o papel dos museus na construção de sensibilidades, imaginários e relações sociais ao longo do tempo. Desde sua origem, vinculada à Campanha Nacional dos Museus Regionais, até a constituição de importantes conjuntos de obras, como a coleção Assis Chateaubriand e a coleção Abelardo Rodrigues, o MAC-PE consolidou-se como um organismo vivo, permanentemente atravessado pelas transformações culturais, políticas e sociais do país. Os salões de arte, as exposições, as ações educativas, os espetáculos de teatro, os shows musicais, as oficinas e os encontros públicos transformaram o museu em um espaço de convivência e experimentação, aproximando artistas, pesquisadores, estudantes e diferentes públicos. Organizada em 3 núcleos principais, a exposição articula história institucional, experiências coletivas e universos poéticos presentes no acervo, promovendo diálogos entre artistas, linguagens, técnicas e temporalidades distintas. O primeiro núcleo dedica-se à história do museu. Documentos, fotografias, vídeos, cartazes, catálogos e obras do acervo apresentam a trajetória do MAC-PE desde sua criação, abordando os salões de arte, as coleções, as atividades educativas e culturais e os acontecimentos que marcaram sua atuação ao longo de 60 anos. Uma linha do tempo evidencia o museu como espaço de memória e invenção cultural, revelando sua participação ativa na construção da história da arte em Pernambuco e no Brasil. No segundo núcleo, intitulado MAC Coletivo, o museu é pensado a partir das pessoas que o constituem. Artistas, visitantes, personagens retratados, figuras populares e sujeitos anônimos atravessam as obras reunidas neste percurso. Retratos, autorretratos, cenas cotidianas e representações humanas aproximam diferentes épocas e linguagens artísticas, revelando modos diversos de imaginar identidades, afetos, pertencimentos e experiências sociais. Entre desenhos, pinturas, gravuras e esculturas, surgem corpos íntimos e coletivos, trabalhadores, músicos, pescadores, mães e personagens simbólicos, reafirmando a centralidade da figura humana na história da arte brasileira e pernambucana. O terceiro núcleo, Mundos do MAC, expande o acervo em diferentes universos visuais e sensíveis. Paisagens, naturezas e abstrações revelam múltiplas maneiras de experimentar o mundo, transformando a exposição em um percurso por territórios físicos, afetivos e imaginários. Obras que observam cidades, rios, engenhos, morros, vegetações e arquiteturas,
dialogam com trabalhos que dissolvem a figuração em gestos, ritmos, formas e campos cromáticos. Recife e Olinda aparecem como lugares de memória, circulação e experiência coletiva, aproximando patrimônio, cotidiano e imaginação artística. Ainda que organizados em eixos distintos, os núcleos MAC coletivo e mundos do MAC articulam-se a partir de uma mesma questão: como os corpos e territórios produzem modos de existência, convivência e imaginação. De um lado, as presenças humanas evidenciam individualidades e experiências coletivas. De outro, paisagens e abstrações revelam os espaços físicos e simbólicos onde essas presenças se inscrevem. Pessoas e mundos tornam-se dimensões inseparáveis da experiência artística e da própria história do museu. Ao celebrar seus 60 anos, o MAC-PR reafirma-se como um museu vivo, um espaço em permanente diálogo com o presente e aberto às transformações futuras. Entre obras históricas e contemporâneas, memórias institucionais e experiências sensíveis, a exposição convida o público a reconhecer o museu como lugar coletivo de encontro, criação, permanência e imaginação compartilhada.